sejam bem-vindos a mais um vídeo da Aspec Brasil. Hoje vocês vão assistir a um vídeo com o Dr. Bruno Badia. Ele fala sobre a síndrome de Sjögren-Larsson. Esse tema também foi abordado lá no nosso primeiro webinário brasileiro de paraparesias espásticas correlatas, que aconteceu no início de dezembro de 2020. E aí, estão gostando dos nossos vídeos? Deixe os seus comentários, teremos o maior prazer em responder para vocês. Então curta o nosso vídeo, espero que goste. Vamos lá! Para aqueles que têm dificuldade de me enxergar, sou um homem branco, de cabelo curto, castanho, estou usando óculos, uma camisa cinza, que é o meu fundo, uma cortina branca. Estou usando um slide de cor verde escuro, letra branca, símbolo da Unifesp, símbolo da ASPE, Associação de Paraparesia Espástica Hereditária do Brasil. Todos, meu nome é Bruno Badia, sou neurologista da Unifesp, Universidade Federal de Medicina de São Paulo. Gostaria primeiro de agradecer o convite da Associação de Paraparesia Espástica Hereditária do Brasil para estar participando desse primeiro webinário brasileiro de paraparesias espásticas correlatas e vou estar conversando hoje com vocês sobre a síndrome de Sjögren-Larsson. Inicialmente, então, introduzindo o tema, a síndrome de Sjögren-Larsson é uma doença genética autossômica recessiva rara, causada por uma mutação no gene ALDH3A2, que leva a um R-nato do metabolismo dos ácidos graxos, um acúmulo anormal de lipídios que acaba levando aos achados clínicos que a gente vai descrever mais para frente. Caracterizada principalmente por ictiose, uma alteração de pele, também que a gente vai mostrar mais à frente, déficit intelectual e paraparesia espástica, com evolução progressiva e início na infância. Outras manifestações frequentemente observadas são baixa estatura, epilepsia, cifescoliose e alterações oftalmológicas também características. Um pouquinho em relação ao histórico dessa síndrome, ela foi inicialmente descrita em 1957 na Suécia por dois pesquisadores, Sjögren e Larsson, que descreveram em uma região do norte da Suécia 28 indivíduos com a tríade já descrita, de ictiose congênita, espasticidade e déficit intelectual. Além disso, eles descobriram e propuseram um padrão de herança autossômico recessivo e um provável efeito fundador, uma mutação ocorrida na Suécia cerca de 600 anos antes, e que estaria presente em heterozigose em até 1,3% da população daquele local. O defeito genético foi identificado em 1996 por de Laurenzi e colaboradores, que identificaram então as mutações no gene ALDH3A2, nos pacientes com a síndrome de Sjögren-Larsson. Esse gene está localizado no cromossomo 17 e codifica a enzima aldeído graxo desidrogenase. A mutação em homozigose ou em heterozigose composta que vai provocar a doença, uma doença recessiva. E já foram identificadas pelo menos 90 mutações patogênicas nesse gene. Além da Suécia, que é o local onde mais comumente se encontra essa síndrome, já foram descritos mutações comuns em pacientes também em outros locais, na Europa, no Oriente Médio e também aqui no Brasil. Em relação ao defeito metabólico, o defeito genético, então, vai levar a uma deficiência da enzima aldeído graxo desidrogenase, que é uma enzima que realiza a oxidação de aldeídos de cadeia média e longa para os ácidos graxos. É uma enzima que está presente em praticamente todos os tecidos do corpo, mas com maior atividade principalmente no fígado, no intestino e nos rins. Participa também da oxidação de outros álcools graxos, esfingosina e outros glicerolípides para ácidos graxos. Então, é uma enzima bastante importante no metabolismo em geral dessa via lipídica. Aqui um esquema demonstrando a importância dessa enzima, aldeído graxo desidrogenase, e a participação que ela tem em diversas vias metabólicas dos ácidos graxos, desde precursores lipídicos, aldeído graxos, esfingosina, leucotrienos, enfim, uma enzima bastante relevante nesse metabolismo. Em relação à epidemiologia,
É uma doença, então, bastante rara, tem uma prevalência estimada de 1 para 200 a 1 para 300 mil habitantes, uma prevalência maior no norte da Suécia, onde esse número pode chegar a 8,3 para cada 100 mil habitantes. Isso ocorre devido a um efeito fundador e a consanguinidade nesse local específico, no norte da Suécia. Outros locais onde já foram descritos casos, temos os Estados Unidos, França, Alemanha, Turquia, Japão, também aqui no Brasil. Aqui um mapa, então, mostrando todos os locais onde já houve descrição de casos da síndrome de Sjögren-Larsson. Destaque, obviamente, vai para a Suécia, maior número de descrição, seguido dos Estados Unidos, também a Turquia, o Japão, mas o Brasil também com um número de descrição relevante de casos. Em relação às manifestações clínicas, inicialmente, então, as manifestações cutâneas são as mais precoces, a ictiose pode estar presente já desde o período neonatal. Normalmente é uma ictiose generalizada, especialmente em pescoço, axila e abdômen, normalmente poupando a região da face. Inicialmente, uma ictiose mais eritrodérmica, nos primeiros meses de vida, mas que posteriormente modifica para um aspecto acastanhado, amarelado da pele. Chama atenção também o prurido, que é uma queixa bastante frequente e que diferencia de outras formas de ictiose. Então, os pacientes com síndrome de Sjögren-Larsson, além da ictiose, é uma ictiose muito associada a prurido. Também um prejuízo da sudorese, por causa da alteração cutânea, que pode levar a uma intolerância ao calor. Então, só exemplificando algumas imagens em relação à ictiose, então esse aspecto ressecado, hiperqueratótico da pele, principalmente em região de tronco, abdômen, membros. Aqui uma apresentação mais rara, também acometendo a face, algo que não é tão comum assim. Mais imagens exemplificando a ictiose, um aspecto acastanhado, amarelado. Aqui é a mesma coisa, um quadro mais grave ainda de ictiose. Em relação às manifestações neurológicas, chama mais atenção a paraparesia espástica, tem início já precoce na infância, normalmente crianças que têm um atraso de marcos motores, demoram mais para conseguir adquirir os marcos motores próprios da infância. É uma fraqueza de espasticidade que vai predominar em membros inferiores, até pode ter um certo grau de acometimento em membros superiores, mas de menor grau. A maioria das crianças não adquire a marcha ou vai necessitar de auxílio para deambular. E ocorre uma certa estabilização desses marcos motores na adolescência. E a partir daí, normalmente não se observa uma degeneração, uma piora clínica. Então, normalmente os pacientes adquirem os marcos da doença, o quadro clínico até a adolescência, depois disso estabilizam em relação à parte motora. A disartria também é algo que chama atenção, e além da disartria também, um prejuízo principalmente na linguagem. São crianças que normalmente têm um déficit intelectual, que pode ser desde bastante grave até um acometimento leve. Também tem a característica de ser algo que estabiliza, principalmente na adolescência. Então, a partir desse momento, os pacientes não têm mais perda do que já foi adquirido, a partir da adolescência, um quadro relativamente estático. A epilepsia ela vai estar presente em cerca de 40% dos casos, e a distonia é uma manifestação bastante rara, que foi descrita apenas em alguns casos raros. Passando agora para as manifestações oftalmológicas, o que é clássico da doença e muito bem descrito são as inclusões cristalinas na região da mácula, que são esses pontos esbranquiçados aqui, ao redor da região perifoveal da mácula. Essas crianças normalmente também vão apresentar um quadro de fotofobia e podem apresentar também uma neovascularização da coroide por distrofia da mácula. Aqui novamente chamando atenção para aquelas inclusões maculares, nesse aspecto esbranquiçado, que são chamadas de glistening white dots. Em relação aos exames complementares, são pacientes que têm um achado característico no exame de ressonância magnética, chama atenção então uma leucoencefalopatia, que pode
eventualmente ser até leve, mas normalmente bem característica, bastante acentuada, e chama atenção também na espectroscopia picos distintos relacionados a acúmulo de lípido, em 1,3 e 0,9 ppm, que não são observados normalmente nas espectroscopias. E essa alteração da espectroscopia apenas quando analisada a substância branca, na região cortical, isso não se observa. Aqui mais uma imagem exemplificando, questão da leucoencefalopatia, dos pacientes com Sjögren-Larsson, alteração principalmente periventricular. E aqui novamente uma imagem mostrando a questão da espectroscopia. Então, na região do córtex, uma espectroscopia normal, sem um pico característico de elevação de concentração lipídica. Já na substância branca, periventricular, esse pico na espectroscopia, por volta de 1,3 ppm, que corresponde a um acúmulo lipídico. Em relação ao diagnóstico diferencial, sempre acaba caindo como diagnóstico diferencial, principalmente aqueles pacientes que o exame às vezes não é feito com tanto detalhe, que não se presta atenção às alterações de pele, às alterações oftalmológicas, quadro de paralisia cerebral, mas é um diagnóstico que, prestando atenção, examinando exatamente as alterações, é um diagnóstico que facilmente a gente acaba vendo que tem mais alterações do que simplesmente uma paralisia cerebral. As paraparalisias espásticas hereditárias acabam entrando também como diagnóstico diferencial, principalmente fenótipos complicados, com alteração intelectual, alterações oftalmológicas, e também outros diagnósticos diferenciais que eu vou aqui apenas citar: síndrome de Shannon-Dorfman, xantomatose cerebrotendínea, doença de Refson, e outras síndromes também que cursam com ictiose e alterações neurológicas podem entrar no diferencial, como síndrome de Tay, de Ruth e Pascal. A confirmação do diagnóstico ela vai ser feita pela dosagem da atividade da enzima, aldeído graxo desidrogenase, em cultura de fibroblastos ou leucócitos, que vão comprovar então essa deficiência enzimática. Ou pode ser feita pelo teste genético, que vai evidenciar a presença de mutação em homozigose ou heterozigose composta no gene ALDH3A2. Em relação ao tratamento, até o momento não tem nenhuma terapia modificadora de doença. O tratamento tem que ser focado muito no manejo sintomático e envolver uma equipe multidisciplinar, que aí vai ser composta por um neurologista, um dermatologista, um oftalmologista e também toda a equipe de suporte para esse paciente, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo. É um paciente que vai precisar de reabilitação, fisioterapia motora e fonoterapia. E aí a gente vai explicar um pouquinho mais o tratamento das manifestações cutâneas e neurológicas também. Tratamento da ictiose e do prurido, as manifestações cutâneas. Normalmente são usados emolientes hidratantes, que contêm agentes ceratolíticos, incluindo ureia, ácido lático, propilenoglicol. Eventualmente, uso de tratamento oral com retinoides. E um novo tratamento que foi proposto, o Zileuton, que é um inibidor da 5-lipo-oxigenase, que atua na via dos leucotrienos, trouxe pouca evidência de melhora clínica dos sintomas cutâneos. Em relação às manifestações neurológicas, deve-se focar o tratamento da espasticidade com fisioterapia motora. Isso ajuda a prevenir a formação de contraturas, que é algo que acaba prejudicando muito a qualidade de vida e pode impactar bastante na deambulação desses pacientes. E, eventualmente, se necessário, o uso de medicações, como baclofeno, Ziclag e até mesmo toxina botulínica. Em relação à disartria e distúrbio de linguagem, são pacientes que devem ser acompanhados com fonoaudiólogo, com psicopedagogo. Tem uma dificuldade de aquisição de linguagem, também a questão da disartria, que deve ter um acompanhamento de perto para eles poderem ter o máximo de ganho cognitivo na infância. Epilepsia, em geral, não é um quadro grave de epilepsia. Geralmente é possível ter um bom controle da epilepsia nesses pacientes com monoterapia. E não tem nenhum estudo que indique uma escolha ideal de tratamento antiepilético. Pode-se, eventualmente, usar qualquer uma das substâncias que a gente já está acostumado. Em relação ao tratamento dietético, existe uma questão teórica, um benefício teórico de reduzir a ingesta lipídica total,
e aumentar a razão de ácidos graxos de cadeia média sobre os de cadeia longa. Essa é uma ideia teórica. Porém, isso foi já testado, tá? Já foram feitos estudos e se viu que não trouxe nenhum benefício na prática clínica, nenhuma evidência de melhora dos sintomas, da cognição. Foi também tentada uma suplementação de ácidos graxos poliinsaturados com óleo de prímula, também sem nenhuma evidência de benefício. Então, no momento, a gente não indica nenhum tratamento dietético específico para esses pacientes. O que já foi tentado não trouxe boa resposta. Em relação às perspectivas de tratamento, né? Temos os bezafibratos, que causam in vitro uma indução enzimática da enzima, aldeído graxo desidrogenase. Grande questão é que para ter ação desses bezafibratos, deve haver uma atividade enzimática residual, e isso ocorre só numa minoria dos pacientes. Até o momento não foram feitos estudos clínicos, a gente tem a dificuldade, primeiro que a gente teria que ter uma dosagem enzimática mesmo, para saber quais pacientes seriam candidatos a possivelmente ter esse tratamento. Só aqueles com alguma atividade residual poderiam ser candidatos, e isso ainda não foi estudado clinicamente. Em relação à terapia gênica, que seria a transferência do gene, né, utilizando vetores virais, também foi uma terapia que já foi estudada in vitro e foi demonstrado um aumento de atividade enzimática da enzima aldeído graxo desidrogenase até cerca de 70% do nível normal. Isso foi estudado em queratinose de pacientes com síndrome de Sjögren-Larsen. Isso foi feito em 2006, mas até o momento não foi aplicado em estudos clínicos, tá? Estudos apenas in vitro, mas uma perspectiva de tratamento para o futuro. Concluindo, então, a síndrome de Sjögren-Larsen é uma doença neurocutânea bastante rara, que ocorre devido a um defeito no metabolismo lipídico por uma mutação genética. Tem um quadro clínico característico, que é composto por ictiose, paraparesia espástica, déficit intelectual, e também achados oftalmológicos característicos. A confirmação do diagnóstico vai depender da redução da atividade enzimática da aldeído graxo desidrogenase ou da evidência de uma mutação em homozigose no gene ALDH3A2. O tratamento deve ser multidisciplinar e voltado para o manejo sintomático. Aqui agora eu vou responder algumas dúvidas que foram enviadas, tá? Que a associação encaminhou, dúvidas de pacientes, colaboradores, tá? Então, a primeira dúvida é se existe algo descrito sobre o estereótipo de crianças com síndrome de Sjögren-Larsen. Bom, em relação ao estereótipo, né, o fenótipo, o quadro característico das crianças. Muito daquilo que a gente já conversou, mas normalmente são crianças que a primeira manifestação é alteração cutânea, tá? Logo ao nascimento, primeiros meses de vida, já se nota a alteração de pele dessas crianças, tá? O quadro neurológico vai se desenvolver por volta do primeiro para o segundo, terceiro ano de vida, tá? Assim como as alterações primeiras na ressonância. Então, uma criança que começa a ter um atraso de desenvolvimento motor, inicialmente um atraso para adquirir a linguagem, tá? Ocorre uma certa piora progressiva nos primeiros anos de vida e, posteriormente, uma estabilização. E, posteriormente, na adolescência, esse quadro permanece estável. Mas, então, resumindo, o fenótipo característico seria de uma criança com seus 2, 3 anos, com alterações cutâneas de ictiose característica, muito prurido, uma paraparesia espástica de predomínio nos membros inferiores, dificuldade para adquirir a marcha, e um déficit intelectual, uma dificuldade de adquirir também capacidade de linguagem. Segunda dúvida que trouxeram aqui, existe algum tipo de alimentação que possa ajudar a amenizar os sintomas da síndrome de Sjögren-Larsen? Isso também a gente abordou um pouquinho na apresentação, né? Como eu falei, existe teoricamente uma ideia de uma dieta que poderia melhorar, né? Que seria a gente reduzir inicialmente a ingestão total de lipídios e trocar aqueles lipídios de ácidos graxos de cadeia longa por cadeia média, né? Os de cadeia longa seriam aqueles óleos vegetais, e os de cadeia média, por exemplo, óleo de coco ou laticínios. Porém, isso já foi estudado, tá, nos pacientes com síndrome de Sjögren-Larsen e foi visto que não houve nenhum benefício de fazer esse tipo de terapia dietética, tá?
Então, no momento, não existe nenhuma recomendação de que a gente deve utilizar esse tipo de alimentação para os pacientes, tá? Nenhuma evidência de que isso ajuda a amenizar ou melhorar os sintomas, por isso não é algo indicado no momento. Gostaria, então, de agradecer a atenção de todos vocês, agradecer a oportunidade, a associação, todos os pacientes colaboradores, a equipe de neuromuscular também da Unifesp. Obrigado a todos.